Por que somos tão apegados ao dinheiro? Por que realmente todo e qualquer ser humano tem uma ligação e uma busca pelo dinheiro e pelo material, pelos seus pertences? Que na verdade cada pessoa tem aquilo que ele mais atrai, por esse tipo de carro, ou por esse negócio, ou por tanto dinheiro, ou por essa casa, por essa pessoa. Será que os meus pertences realmente me pertencem? Será que tem algum vínculo mais profundo desse dinheiro pertencer a mim e não a você? Esta casa pertencer a mim e não a você? E é isso que veremos hoje, mais uma aula aqui do Pirkei Avot, na ética dos pais, a ética judaica. Estamos começando o capítulo 3, na Mishnah, no parágrafo número 7. Conta uma história de um grande filântropo que se chamava Moisés Montefiore, que ele era um italiano naturalizado como britânico, e ele era um grande banqueiro e faleceu em 1885. Ele era um dos mais famosos do século XIX. Então esse Moshe Montefiore, ele certa vez ele se encontrou com a rainha da Inglaterra. E ela perguntou para ele: Moisés, quanto dinheiro você tem? Quanto que vale todas as tuas posses? E ele falou: eu preciso de alguns dias para fazer uns cálculos, e daí eu te respondo, Vossa Majestade, do dinheiro que eu tenho, quanto dinheiro que eu tenho. Mais tarde ele volta para a rainha da Inglaterra, e ele fala: olha, eu tenho X. Esse é o dinheiro que eu tenho, todo o dinheiro. E ela ficou assustada, espantada. Ela falou: mas você tem aquela fazenda, aquela fábrica, aquele campo, aquela construção, tantos barcos e tantos investimentos, você tem muito mais do que isso. E o Montefiore vira para ela e fala: o que você pensava, a rainha da Inglaterra, Vossa Majestade? Por que eu pedi alguns dias para fazer alguns cálculos? Você acha que eu não sei o quanto que eu tenho? Óbvio que eu sei todo o dinheiro que eu tenho, o valor das minhas posses. Mas eu queria fazer um cálculo de quanta tzedakah, donativos, doações eu já dei. Porque os donativos é aquilo que me pertence. Mas os pertences que se encontram na minha posse, aquilo não me pertence de verdade. Porque hoje está comigo, amanhã eu posso perder. Pode queimar minha fábrica, alguém pode roubar meu dinheiro, eu posso perder todos os meus pertences. Mas a tzedakah, os donativos que eu dei, esses são os meus pertences eternamente. Esse é o valor que eu dei e é isso que eu apresentei para Vossa Majestade. E obviamente que ela ficou extremamente impressionada. E é isso que vamos falar hoje, sobre dinheiro. As minhas posses, meu dinheiro. Será que o dinheiro que eu tenho, eu realmente tenho e tenho domínio e ele me pertence? E o que significa realmente pertences? Domínio. Será que eu tenho algum casamento, algum vínculo maior, mais profundo com aquilo que eu tenho? Ou é só algo passageiro? E é isso que vemos aqui no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, no capítulo 3, na Mishnah número 7. Rabbi Elazar de Bartota dizia o seguinte. É uma frase um pouquinho difícil de entender, mas é isso que a gente vai tentar fazer na aula de hoje. Ten lo mishelo. Dá a ele com E maiúsculo, que se refere a Deus, então dê a Deus do que é seu, com S maiúsculo. Ou seja, dê a Deus, dê a ele do que é seu, do que é de Deus.
pois tu e tudo que é teu lhe pertence ele maiúsculo. Tudo, pois você e tudo que é teu pertence a Deus. E assim falou o rei Davi: pois tudo provém de ti, ti com T maiúsculo, tudo provém de Deus. E de tua mão, T maiúsculo, de tua mão, Deus, temos lhe dado, nós damos para o Senhor. É uma frase interessante, né? É isso que a gente está querendo entender um pouquinho sobre essa frase. Esse sábio, Rabbi Elazar ben Bartota, que disse essa frase, ele era uma pessoa de bondade absoluta e ele vivia a sua vida dando, distribuindo muitos donativos, muita tzedakah. Como falamos já desde a primeira aula do Pirkei Avot, que Hu Haya Omer, ele costumava dizer, tem uma outra interpretação, Hu Haya, ele vivia desta forma, essa era a ideologia de vida dele, vírgula, Omer, e por essa razão ele falava e pregava para que os outros também praticassem a mesma coisa que ele fazia. Então, Rabbi Elazar vivia dessa forma, por isso que ele pregou isso para os outros que fizessem também. Então, ten lo micheló, dê para ele daquilo que pertence a ele, que pertence a Deus. Que a pessoa ela deve doar dos seus pertences para Deus. Porque você e tudo que você tem veio de Deus, pertence a Ele. Então, o correto é que você faça isso, que você dê para Ele algo que já pertencia e já pertence a Ele de qualquer forma. Porque que tudo vem de Deus. Porque tudo que nós temos veio dele. Então, nós recebemos dele as bênçãos, as brachot. Então, o mínimo é que eu posso devolver para ele aquilo que ele me entregou. Então, aquilo que eu tenho, os meus pertences, o meu dinheiro principalmente, pertence a mim ou pertence a ele? Porque a frase que ele falou, ten lo micheló, dê para ele aquilo que pertence a ele, a Deus. Quer dizer que tudo que eu tenho, na verdade, pertence a Deus. O mundo e tudo que está dentro do mundo pertence a Deus. Uma outra frase, Lia Kesef velia Zahav Neum Hashem. Para mim pertence o ouro e a prata, disse Deus. Mas por outro lado nós falamos, Sheatah veshelcha, você e tudo aquilo que está com você, que pertence a você. Então, pertence a mim ou pertence a ele? Está meio confusa essa frase. Por isso que sempre que a gente lê essa frase, fica meio difícil de entender o sentido mais profundo que o Pirkei Avot está querendo nos ensinar. Entendermos isso, precisamos entender o que significa propriedade, domínio, baalut. Normalmente as pessoas falam que domínio significa é uma coisa particular. Eu dominei e eu conquistei ou comprei algum carro, uma terra, uma casa, um negócio, e aquilo virou a minha propriedade, meu pertence. Então, aparentemente, isso é uma questão material, física, monetária. Eu comprei, aquilo me pertence agora, tenho um contrato. E nada a ver com uma questão mais espiritual. Veio o Talmud, no Tratado de Sotá, um tratado que estou estudando esses dias. O Sotá descreve o seguinte na primeira página, que no nome do Rav Yehuda, no nome de Rav, 40 dias antes que a alma deste para esse mundo, antes da alma ser criada, uma voz celestial, um bat kol, fala o seguinte: Bat ploni leploni. A filha do fulano vai casar com Beltrano.
Bait ploni leploni. A casa tal para fulano. Sadeh ploni leploni. O campo tal vai pertencer a fulano. Quer dizer, o Talmud aqui está nos ensinando o seguinte, que da mesma forma que existe o Shidur, que é a meia alma que nós falamos que fulano já nasceu com a sua meia alma que vai casar com ele, assim também existe um Shidur, um casamento e um apego entre a pessoa e seus pertences. Entre a pessoa e a sua casa, a pessoa, o seu campo e tudo que está dentro do campo. E isso foi anunciado nos céus antes que a alma desceu para o mundo, desceu para essa vida. E a questão é o seguinte, o que significa que a pessoa ela casou com o dinheiro? Hoje nós sabemos que tem pessoas que estão casadas com o escritório, casados com o carro, casados com dinheiro, mas não casado com a mulher ou com as pessoas. Tem pessoas que a vida deles é o dinheiro, são os negócios. E é isso que o Talmud está nos comprovando, que a pessoa já nasceu com dinheiro casado, programado para pertencer a ele. Aquele campo, aquela casa, aquele dinheiro. É estranho isso. Isso que a gente fala que existe o conceito da meia alma, que fulano já está programado para casar com a fulana, nós entendemos. Mas falar que o campo já nasceu pertencendo à pessoa, e aquela casa e aquele dinheiro, aqueles pertences, como que funciona isso? Então aqui nós percebemos que a ideia de Baalut, de domínio, de propriedade, pelo judaísmo, é totalmente diferente do que o mundo, que as pessoas costumam pensar e interpretar. De acordo com o judaísmo, quando a pessoa ela tem na sua posse um pertence, um dinheiro, um negócio, um carro, um animal, isso significa que eu tenho uma shlichut, uma missão especial, específica, com este pertence, com este dinheiro, com este carro, com este campo, com essa casa, com esses negócios que eu estou fazendo. Se eu tenho esse vaso na minha casa, essa planta, esse animal na minha casa, significa que eu tenho uma missão especial de consagrar, de elevar, de transformar este pertence material em algo mais sagrado. Mais ainda, estes pertences chegaram à minha posse, à minha propriedade, ao meu domínio, porque eles se encaixam exatamente de acordo com a minha personalidade e o formato da minha alma, ou a fonte da minha alma. Quer dizer, se esse dinheiro, se esse negócio, se essa casa caiu na minha vida, significa que ela se adapta perfeitamente com a minha personalidade, com a minha alma. É uma história um pouquinho complexa para entender os detalhes, mas dá para entender a mensagem por trás dela. Séculos atrás, havia um rapaz egípcio que ele ficou noivo e casou com uma moça da Polônia, uma moça polonesa. E o pai da noiva, polonês, ele era muito rico. E ele deu um dote de casamento muito caprichado para sua filha, a polonesa. Dentro do primeiro ano de casado, ela caiu e morreu, a noiva coitada. De acordo com a lei da Torá, o marido herda todas as posses que pertencem à sua noiva. Essa que é a lei. Mas entre a linha Ashkenaz, os Ashkenazim, que era da Polônia e da Europa, eles tinham um decreto de um grande sábio da época que se chamava Rabbeinu Tam, que se terminou o casamento, se a noiva morreu no primeiro ano de casado,
todo o dinheiro do dote que o pai deu volta para a casa dos pais e não vai para a casa do viúvo, do marido. Então, ficou muito complicado. Então, eles foram falar com o sábio, o grande líder da época, o Marshal, e ele falou, olha, precisamos seguir o decreto lá do Rabbeinu Tam e todo o dinheiro tem que voltar para a casa dos pais da falecida. Só que o noivo, ele era egípcio, sefaradi. E ele seguia o tribunal sefaradi do Egito. E no Egito eles não aceitaram esse decreto do Rabbeinu Tam, que o dinheiro precisaria voltar para a casa dos pais. Então, os sábios lá do Egito decretaram que o dinheiro do dote iria ficar no poder, ia ficar com o viúvo, com o marido. Então eles foram falar com o Arizal. Isso foi bem na época do grande cabalista, o Arizal. E o Arizal, que era um grande místico, cabalista, profeta, que conseguia enxergar o passado, as vidas anteriores, e ele decretou o seguinte, porque a questão aqui era, ou você segue a lei dos Ashkenazim da Polônia, ou você segue a lei dos egípcios, dos Sefaradim. Então Arizal falou o seguinte, num outro Gilgul, numa outra encarnação, ou na encarnação anterior dessas duas famílias, a família do noivo a família da noiva ficou devendo muito dinheiro para a família desse noivo. Então, por isso, eles voltaram para o mundo, num outro Gilgul, numa outra encarnação, que essa noiva casasse com esse noivo egípcio, e ali o decreto seria não como foi dado na Polônia pelos Ashkenazim, para que esse noivo voltasse a receber todo o dinheiro que pertencia a ele de uma outra encarnação. Quer dizer, aquele dinheiro pertencia à alma deste homem, e por isso eles precisavam voltar neste mundo novamente, para que esse dinheiro caísse realmente na posse, no domínio deste noivo. Porque tinha uma ligação espiritual de alma com este dinheiro todo. Isso é só uma história, obviamente, uma história verídica do Arizal, demonstrando essa ideia. Assim também diz o Maggid Mimezrit, o sucessor do Baal Shem Tov, o professor do Alter Rebbe. Ele dizia o seguinte, a Torá, ela se preocupa com o dinheiro do povo de Israel. Em muitos momentos a Torá demonstra a preocupação com o dinheiro para que não gastem, que não desperdicem dinheiro. E esta é uma grande regra em toda a Torá, que tudo o que a pessoa ela veste, ela come, ou ela usa qualquer objeto, ela acaba tendo um proveito da energia daquele objeto, naquele objeto, naquela roupa, naquela comida, tem nitzotzot kedushim, faíscas divinas, porque tudo tem uma faísca divina, uma energia divina, que esta energia divina, essa faísca divina, tem uma conexão direta com a essência da alma daquela pessoa. E por essa razão, tem pessoas que gostam de salgado e outros gostam de doce. Um gosta de um tipo de roupa e outro gosta de outro tipo de roupa. Um gosta de morar nesse lugar e outro naquele outro lugar. Por quê? Porque esse é meu apego espiritual que me levou a me casar com este dinheiro, com esse negócio, com essa roupa e assim por diante. Com esse tipo de comida. Quer dizer, o fato que nós temos posses, propriedades, não é somente um mérito. Eu mereci ter carros e dinheiro. É uma responsabilidade. Deus, ele depositou nas minhas mãos esse quinhão do mundo para que eu faça a minha missão de consagrar e elevar e transformar esse local no local mais sagrado.
seguindo a vontade de Deus. E é isso que a Kabbalah nos explica sobre a ideia dessas faíscas divinas que caíram pelo mundo. Quando que Deus ele criou o mundo, no Gênesis a Torá descreve que no primeiro dia, Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim, que o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas. Merachefet representa o Rapach, Reish Pei Het, 288 faíscas divinas que caíram neste mundo. Toda uma história, não vou entrar agora na questão que existia um mundo anterior à criação deste mundo, que era chamado um mundo de Tohu, do caos, quer dizer, era um mundo de muita energia, de muita luz e poucos recipientes para essa luz. E daí acabou tendo Shvirat HaKelim, a quebra destes vasos, desses recipientes. E todos essas luzes que estavam lá em cima, num mundo extremamente elevado, espiritualmente falando, elas caíram no lugar mais baixo. E depois Deus criou um segundo mundo, que é o mundo do Tikkun, o mundo do conserto, que é cada luz dentro de um recipiente que capte, que absorva essa luz. E esse é o mundo que nós nos encontramos. Mas a nossa missão é de consertar e de achar essas 288 faíscas perdidas pelo mundo, transformá-las e elevá-las para a sua verdadeira fonte, o seu verdadeiro endereço espiritual. Por essa razão, o povo judeu foi para o Egito. Deus fez questão que os judeus fossem para o Egito. Para quê? Para elevar um lugar tão profano, tão promíscuo, tão baixo espiritualmente, tão idólatra, como que era o Egito, porque eles tinham uma missão espiritual lá. Eles ficaram lá 210 anos, cumprindo uma missão de transformar e elevar as faíscas de que estavam lá perdidas. No momento que eles concretizaram essa missão, eles na mesma hora, no mesmo dia, eles tiveram que sair do Egito, sair correndo. Por isso que não teve o tempo de fermentar a massa, de fazer o pão, porque eles cumpriram a sua missão no Egito. E é isso que a Torá descreve no final da estadia do Egito, Vegam erev rav alaitam. Uma mistura de povos subiu junto com eles do Egito. Rav, Reish, Beit, 2 letrinhas, que vale 202. Falam nossos sábios, o que subiu com eles? 202 faíscas divinas que se encontravam no Egito. Das 288 que caíram no mundo, naquela estadia no Egito, eles conseguiram transformar e elevar 202 faíscas. Ou seja, eles terminaram e acabaram com todas as faíscas divinas que existiam no Egito. Por isso que a Torá proibiu que os judeus voltassem para o Egito, porque não havia mais o que lá, porque a missão deles já foi cumprida, já foi concretizada. E nós estamos aqui ainda esperando pela vinda do Mashiach há 3.300 e poucos anos, só para refinar as 86 faíscas que sobraram deste pacote de 288. 288 menos 202, sobraram 86 faíscas pelo mundo. E isso explica também por que a terra de Israel pertence ao povo de Israel, ao povo judeu. Nós sabemos que na mídia, no mundo, estão falando de dois estados, criar um estado palestino, que seria a pior coisa que poderia ser feito, mas isso é proibido. Você dá um pedaço de terra que nos pertence. Da onde nós sabemos que nos pertence? Eu já falei isso aqui uns meses atrás, uma aula sobre isso, que a terra de Israel pertence ao povo judeu, porque isso consta na primeira frase da Torá. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. No início, no Gênesis, Deus criou o céu e a terra. E o Urashi, o comentarista básico da Torá, ele questiona por que a Torá começa descrevendo histórias sobre a criação do mundo,
Adão e Eva e assim por diante, e não descreve as mitzvot, os preceitos da Torá. A primeira mitzvah, o primeiro preceito foi aparecer no início do segundo livro da Torá, só lá no Egito, 2.400 e poucos anos depois. Porque fala Urashi, porque Deus, ele sabia que existiria uma ONU, as nações do mundo, e um Hamas, um Hezbollah, um Irã e todos os anti-sionistas, antissemitas, queriam dizer que os judeus, from the river to the, como que é? From the river to the sea, Palestine will be free. O que eles estão falando? Do rio até o mar, a Palestina vai estar livre dos judeus. Quer dizer, os judeus vão morrer, não têm direito de morar em Israel, porque desde o Jordão até o mar Mediterrâneo, aonde que Israel está, então a Palestina vai estar livre dos judeus. E quem vai morar lá? Os muçulmanos, os palestinos. Essa é a frase que eles estão gritando nas faculdades, no mundo e na ONU. E estão agora, daqui a alguns dias, vão comemorar a morte do grande carniceiro do Irã, do presidente do Irã. Quer dizer, faz parte desse pacote. Quer dizer, os judeus não têm direito de existir, de ter uma terra e de morar em Israel. Deus sabia que isso existiria. Que existiria essa frase e esses argumentos contra os judeus. Então, a primeira frase que a Torá escreveu foi Bereshit bara Elokim. Deus criou o mundo. Deus criou os céus e a terra. E Deus criou a terra de Israel. E Ele determinou quem vai ficar em cada lugar, em cada momento. Então, temporariamente, enquanto que não existia o povo de Israel, durante 2 milênios e meio, Deus emprestou a terra de Israel para os Cananitas. Não eram os filisteus, eram os Cananitas, os 7 povos que estavam lá. Deus criou o mundo, emprestou para eles essa terra. No momento que Ele determinou que eles deveriam sair e que o povo judeu deveria entrar em Israel, foi o momento que os judeus, junto com Moshe e com Josué, entraram em Israel e foi entregue para eles a terra de Israel. Quer dizer, Israel não nos pertence há algumas décadas. Israel nem nos pertence desde que Avraham Avinu, que Abrão passou por Israel e Deus falou que essa terra é tua. E nem desde Josué, que conquistou e matou todos os povos que estavam lá e conquistou toda a terra de Israel. Não. Israel nos pertence desde o Gênesis da criação do mundo. Deus criou o mundo e Ele determinou que a terra de Israel pertence ao povo de Israel. Por quê? Porque cada macaco no seu galho. Cada pessoa tem a sua terra. Antes que a pessoa nasceu, já está determinado qual é a terra dele, qual é a casa dele, qual é o dinheiro dele, qual é o business dele. Então Deus determinou que aquele lote inteiro de Israel, que aliás, o que temos hoje não é o que a Torá determina que nos pertence. Então Deus determinou que os judeus morariam lá para que eles fizessem as mitzvot, todos os preceitos que estão conectados somente com a terra de Israel, principalmente os preceitos conectados com a terra, com os donativos para os pobres, para os sacerdotes, para o Levi, para Deus e assim por diante. Qual o propósito disso? Para manter a santidade da Terra Santa e para acrescentar santidade na Terra Santa. Então não é um mérito que nós recebemos, é uma responsabilidade. Quem que mora em Israel tem uma responsabilidade ímpar, um trabalho muito especial. Não é só morar em Israel, é você ser judeu e praticar os preceitos que estão em Israel. Então essa ideia nós podemos aplicar em várias áreas da nossa vida. Hoje está na moda de reciclar, não desperdiçar, aproveitar as cascas das frutas, das verduras, e tudo é reciclado, mas isso já existe desde
da Torá. A Torá nos ensina que Lo bara Kadosh Baruch Hu, Deus não criou nada neste mundo à toa, em vão. Você não pode desperdiçar comida, você não pode desperdiçar dinheiro. Ah, eu tenho tanto dinheiro, eu posso comprar 5 Porsches para minha família, eu posso comprar 10 casas e gastar e torrar, todo meu dinheiro. O dinheiro é meu, então eu faço o que eu bem quiser. Saiba que o dinheiro não é teu e que você não tem o direito de torrar dinheiro, de desperdiçar o teu dinheiro. Por essa razão, o Rebbe, ele usava um lápis, o toquinho do lápis. Até acabar o último centímetro do lápis, o Rebbe usava e aproveitava e só depois ele jogava fora. Enquanto que ele podia usar aquele lápis, ele usava. E mesma coisa em relação ao papel. Centenas e milhares de pessoas que recebiam cartas do Rebbe, não recebiam uma carta toda elaborada. Tinham pessoas que recebiam sim, mas outras pessoas era só uma resposta. O Rebbe pegava o papel que a própria pessoa enviou, o Rebbe rasgava e colocava uma flecha, um risco, uma bolinha, e essa que era a resposta do Rebbe. Sem gastar uma outra folha, um outro papel. Porque tudo que nos pertence, hein? Tudo que chegou à minha posse, ao meu domínio, eu tenho uma responsabilidade. Eu não posso simplesmente começar a rasgar papel. Ah, tem sobrando, descartável, tudo bem, vou jogar fora. Não, se chegou na minha mão, eu tenho uma shlichut, uma missão e uma responsabilidade com isso. E por isso, o Talmud escreve que tzadikim, para os justos, o dinheiro é super querido para eles, super valioso para eles, muito mais do que o seu próprio corpo. O dinheiro, os pertences, são preciosos para os justos mais do que o seu próprio corpo. E por isso que tem aquela história do patriarca Yaakov, que quando ele teve aquela guerra, aquela briga com o anjo do Esav, e ele tinha que cruzar um riozinho, e daí ele voltou para trás para pegar pachim ktanim, potinhos pequenininhos, que ele esqueceu para trás. E daí que ele teve essa guerra, essa briga com o anjo do Esav. Calma aí. Por que ele voltou para trás? Ele tinha tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que ele tinha. Milhares e milhares de cabeças de gado, de rebanho, de escravos, de ouro e prata. Ele voltou por causa de meia dúzia de potinhos? Porque o dinheiro e os pertences dos tzadikim, eles não enxergam como pertence material. Eles enxergam que dentro de cada potinho, e de cada moeda, e de cada pãozinho que cai na casa deles, que cai na posse deles, eles têm uma missão específica, espiritual, de pegar e elevar e aproveitar aquilo tudo. E por isso, também consta no Talmud, que se alguém rouba um dinheiro de uma outra pessoa, que ilu notel et nafsho, é como se estivesse pegando a alma dele, roubando a alma dele. Como assim? Se ele é um pobre, tudo bem, aquele dinheiro é como se fosse a vida dele. Mas se ele é um rico, se eu roubei algum dinheirinho, por que é considerado se eu estivesse tirando a alma dele? Porque o dinheiro é a alma. O dinheiro, os pertences de cada pessoa tem uma ligação ímpar com aquela pessoa e não comigo. Então, se eu peguei de você, não somente que eu peguei o dinheiro que te pertence, eu estou pegando a tua alma, a tua missão de elevar e transformar aquele dinheiro. E por essa razão, isso responde o que algumas pessoas questionam, né? Porque o rabino ou a comunidade honra e respeita os ricões, né? E assim consta no Talmud que Rabi Yehuda Nassi, o autor da Mishnah do Talmud, ele mechabed et asherim, ele honrava os ricões. Como assim? Se ele é um grande tzadik, por que ele está honrando mais o rico do que o pobre? Ele está só para puxar, só para realmente ficar mais contato com ele? Por que isso? Porque Rabi Yehuda Nassi enxergou que se esse fulano ele é tão rico, é porque ele tem uma missão, uma shlichut muito, muito especial.
ele tem o mérito e a responsabilidade de elevar e transformar tanto dinheiro e tantos campos e tantas posses. Então é uma pessoa muito especial. E por isso que ele dava honra para essa pessoa. E é isso que a Mishnah nos ensina. Ten lo misheló. Dê para ele, dá para Deus o que é seu. Pois tu e tudo que é teu lhe pertence. Porque tudo vem de Deus. Quer dizer, por um lado é shelcha, é teu, mas por outro lado é dele, é de Deus. Quer dizer, está comigo, mas na verdade o propósito que está comigo é para que eu possa levar e transformar esse dinheiro e esses pertences para Deus. E aqui entramos no conceito da tzedakah, da caridade, da doação, dos donativos, que é algo muito, muito pregado pelo judaísmo, de dar o dízimo, e de mais ainda, de dar 20% para a tzedakah. Então, uma das coisas que as pessoas elas falam, e uma das coisas que podemos perceber, todo esse conceito que falamos até agora, de um dinheiro que foi depositado para mim, mas na verdade não me pertence, pertence a Deus, isso é a ideia da tzedakah. Porque dê para ele aquilo que pertence a ele. Quando que eu percebo que o dinheiro está na minha conta, caiu no meu bolso, porque eu tenho uma shlichut, uma missão divina para fazer com esse dinheiro, então isso gera na pessoa dois sentimentos. Um sentimento de humildade e não orgulho. E por outro lado, mesmo que é difícil, eu vou continuar doando tzedakah. Então, a primeira coisa, isso gera uma humildade na pessoa, uma submissão perante a Deus. Porque se a pessoa ela pensa, eu trabalhei, fiz esse curso, corri atrás, suei, consegui tantos clientes e tantos produtos e criei essa fortuna toda, então isso leva, na verdade, o sentimento que a kol sheli, tudo é meu. Então, se eu for te ajudar, por que eu vou ganhar com isso? Como que eu posso te ajudar? Né? Como que eu vou engrandecer o meu nome ao te ajudar? Meu nome vai ficar famoso, né? Instituto fulano de tal. O dinheiro que eu distribuí. Então eu tenho meus interesses. E isso é um chesed de klipa, bondade das cascas, das impurezas. Não é uma bondade da santidade divina. Mas se a pessoa ela dá, ou a pessoa ela tem, e tudo que ela tem ela entende que é uma shlichut, é uma missão divina em tudo aquilo que caiu no meu bolso, então não tenho por que me orgulhar. Eu simplesmente estou fazendo a missão divina. Eu estou fazendo a minha missão de dar tzedakah para aquele que precisa, para aquele que Deus pediu que eu entregasse. Se é para o pobre, se é para o estudo da Torá, se é para uma yeshivá, se é para um rabino, se é para alguma instituição judaica, para ajudar uma outra pessoa, uma pessoa que está precisando de comida. Então, com isso, estou cumprindo a minha missão, de ajudar uma pessoa carente. Porque se eu não cumprir a minha missão, eu não tenho direito de ter esse dinheiro na minha posse. Como tem uma história inteira do Baal Shem Tov, de uma pessoa que era extremamente orgulhosa e que nunca agradecia a Deus e nunca reconhecia que o dinheiro que ele tinha veio de Deus. E era uma pessoa extremamente rica e ele perdeu todo o dinheiro dele. Uma história muito longa, mas essa ideia que se você não reconhece que veio de Deus, não há razão para que isso continue na tua conta. Só que a pessoa ela pode continuar pensando o seguinte, olha, o fato que eu decidi dar para você e não para o outro, para essa instituição e não para outra, então eu mereço um agradecimento. Foi eu que optei em dar para você e não para outro. Então fala a Mishnah, você e tudo que você tem pertence a ele, porque você próprio não existe, você pertence a Deus, como falamos na última aula de Tânia. E é isso que a Mishnah está nos falando. Como que a pessoa deve dar tzedakah, donativos, caridade? Dar o dízimo, dar os 20%. Porque
a pessoa ela pode se sentir orgulhosa. Eu não vou te ajudar. Imagina, o dinheiro é meu. Eu vou comprar um carro melhor, uma viagem melhor para mim. Por que eu tenho que dar para os outros? Porque no momento que você entende que que tudo que você tem e você próprio pertence a Deus, você e teu dinheiro e a tzedakah pertence a Deus, então não tem por que eu optar e eu me vangloriar em nenhum momento. Hoje o mundo mudou. E existe esse conceito de filantropia ou filântropos, pessoas que dão muito dinheiro. Então, Bill Gates doou, sei lá, 95% da fortuna dele, doou mais de 34 bilhões de dólares. Warren Buffett, mais de 46 bilhões de dólares. George Soros, 18 bilhões de dólares. Michel Bloomberg, um judeu, 12 bilhões de dólares. E assim continuam esses valores. Mas você fala, mas eu não estou lá. Mas toda pessoa precisa dar. Toda pessoa tem que dar o seu dízimo para tzedakah. Pelo menos os 10%, os 20% para tzedakah, para a doação, para ajudar o próximo. Que essa é a única forma que você reconhece que você e tudo que você tem vem de Deus. Se você não compartilha, você é orgulhoso e você pode perder tudo aquilo que você arrecadou durante a sua vida. E assim tem pessoas que vivem dessa forma, com esse altruísmo, com esse entrega total para o próximo. E esse é um conceito muito, muito praticado no judaísmo, e principalmente aqueles que seguem a Torá, que seguem as mitzvot, eles entendem que tudo que eu estou fazendo aqui, eu tenho uma missão para poder ajudar o próximo, e que possamos realmente aproveitar esses momentos do Sfirat HaOmer, de acrescentar em tzedakah e acrescentar amor ao próximo, e entender que tudo aquilo que eu tenho pertence a Deus. E quanto mais eu doar, mais eu vou receber. Que possamos praticar o donativo, a doação, a ajuda ao próximo, principalmente ligados com Torá, com mitzvot, com a comunidade, para ajudar o estudo da Torá e ajudar todos aqueles que precisam. Uma boa noite para todos.